Pronto, gente. Oi, oi. Vocês estão aí? Pronto. É que caiu a conexão, aí eu entrei novamente, certo? Acho que tem gente ainda tentando entrar aqui. Nós paramos aonde? Me ajudem aí. Onde foi que nós paramos? A senhora tinha terminado de complementar aqueles elementos da introdução. Ah, os elementos conectivos, né? Que são bem importantes. Então, os elementos. Ah, eu estava falando sobre a questão da quantidade de linhas, lembrei, respondendo a pergunta de Carol. Então, Carol, se nós vamos ter 7 linhas na introdução, eu acho uma quantidade muita, porque vai sobrar poucas linhas para o D1 e o D2. A introdução, quanto mais objetivo você for, mais direto, é melhor, certo? Então, eu aconselho até no máximo 6 linhas, porque é uma quantidade suficiente para você colocar uma área do conhecimento, para você criar a sua tese e apresentar os seus argumentos, o A1 e o A2. São suficientes. Caprichem mais no desenvolvimento 1 e no 2, porque a maior parte do texto é onde vocês precisam explicar tudo aquilo que vocês falaram na introdução. Então, eu acho 7 linhas uma quantidade muita. Claro que depende muito de cada escrita, é relativo, né? Mas eu prefiro que a introdução ela seja um pouquinho mais objetiva. Certo? Tranquilo, Carolzinha? Certo, Bruno. Pronto. Vamos para o desenvolvimento agora, que é a maior parte do texto, né? O desenvolvimento, o que é que vocês vão fazer? Aí eu vou fazer uma pergunta como se fosse vocês. Manuela, na introdução, você aconselha colocar quantos argumentos? Eu aconselho, eu sugiro, na verdade, que conselho não é bom, se fosse não dava, não vendia, né? Mas eu sugiro que vocês coloquem pelo menos 2 argumentos. 3 é muito, 1 é pouco. Um argumento não convence ninguém. Lembra do exemplo que eu dei entre Larissa e Luana, é isso? Lembra desse exemplo, entre Larissa e Luana. Então, se eu falar para Larissa, Larissa, você foi traída, que é a minha tese, e eu falar, ó, Larissa, Luana estava conversando com a menina. Vocês acreditariam que seria uma traição, se eu falar só isso? Vocês conseguem acreditar só nisso? Não. Não. Não, é pouco, né? Mas se eu chego para Larissa e falo, ó, Larissa, Luana estava beijando uma menina, aí ela só não acredita se ela não quiser, né? Que ela foi traída. Se for muito amor, ou muita doença, né? Muita loucura. Larissa está se acabando de rir aqui no chat. Então, no desenvolvimento, a gente vai colocar o quê? Primeiro, aquele argumento que a gente citou lá na introdução, lembra? A gente citou lá na introdução o A1. Aí a gente não pode somente pegar o argumento e jogar no desenvolvimento. É muita falta de noção. Depois que você pegar o argumento 1, você vai utilizar, memorizem essa palavrinha aqui, que eu sempre vou estar usando ela, certo? Então, fatos comprovativos seriam o quê? Exemplos, dados estatísticos, citações, alusão histórica, tudo que você puder explicar aquele argumento, a hora é agora. Então, se você colocou lá na introdução que a depressão ela é causada pela relação com a família, por exemplo, aí agora no desenvolvimento é o momento que vocês vão falar. Por que que há uma relação direta entre depressão e família?
Porque na família, às vezes, falta a questão do diálogo. Aí vocês podem falar bem tranquilamente. Então, a depressão, ela é provocada pela relação com a família, onde muitas vezes há uma ausência do diálogo, e isso faz com que muitos jovens ou adolescentes acabam entrando para um mundo obscuro e a partir daí entram com doenças mentais, como a depressão, doenças de saúde mental, como a depressão. Olha a diferença. Lá na introdução eu só citei, eu só falei. Lembro do exemplo de Larissa Luan. Larissa Luan lhe traiu. Então, Larissa Luan pegou na mão de uma menina. Isso é muito fraco, é um argumento fraco. Mas se eu disser, olha, Larissa, Luan pegou na mão da menina, começaram a dançar uma música, começaram a conversar um no ouvidinho do outro, aí Larissa já vai tentando criar, articular o que foi que levou à traição dela. Então, a mesma coisa no texto. Então, se você coloca apenas que a depressão, a culpa da depressão, ou o que gera a depressão é a relação entre a família, entre o jovem e a família, é fraco. Mas você tem que dizer o que é que causa isso. Então, exemplos é uma boa, dado estatístico, né? Cerca de 60% dos jovens sofrem de crise de ansiedade, e a partir daí isso acaba gerando a depressão. Esse dado estatístico, ele vai sustentar o seu desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é dividido em 2 parágrafos. Então, o desenvolvimento, ele é dividido em 2 parágrafos que nós vamos chamar de D1 e D2, certo? Então, D1 e D2 serão os desenvolvimentos. Então, quando eu falo, ó, gente, D1 está maior que D2, aí vocês vão já logo associar que é o desenvolvimento. Então, D1 e D2 são 2 parágrafos diferentes. Eu não posso pegar meus 2 argumentos e jogar em um desenvolvimento. Não posso. Porque aí o texto ele vai ficar sem coerência e sem coesão. Então, é muito importante que vocês lembrem-se disso no momento que vocês estiverem escrevendo. E uma curiosidade, como eu falei, que surgiu agora em 2019, essa alteração, essa mudança. Ah, Manuela, eu tenho que colocar tanto no meu D1 quanto no meu D2 alguma área do conhecimento, eu tenho que utilizar dado estatístico, citação, alusão histórica? Não necessariamente. Você pode colocar apenas em um do D1 ou D2. Diga, Carol. Carol levantou a mão. Ô, Pro, no desenvolvimento 1, eu posso utilizar filmes, essas coisas que a senhora tinha falado na introdução? Pode. Quando eu falo de área do conhecimento, é isso. Filmes, música, história, filosofia, você pode sim, para fundamentar aquilo que você quer dizer, tranquilamente, Carol. Na verdade, você pode usar, mas não é algo obrigatório nos 2. Pode ser apenas em um, tranquilamente. Certo? Não precisa ser em todos. Então, tanto no D1 quanto no D2, vocês vão usar a mesma estratégia. Vocês vão pegar o argumento, vocês vão colocar fatos comprovativos e vocês vão utilizar também uma área do conhecimento. E essa área do conhecimento é aquilo que você se sente mais confortável, é aquilo que você mais gosta de falar, certo? Ainda falando de desenvolvimento, diga, Eveline. Assim, professora, nos textos motivadores, sempre traz alguns dados estatísticos, né? E, de acordo com isso que a senhora falou, de apresentar fatos comprovativos, eu posso usar os dados estatísticos do texto motivador, tipo, parafraseando, tipo, 20% da população tem depressão. Eu posso usar aqui, por exemplo, em minha redação, 80% não tem. Pode? Olha, poder pode, mas eu não aconselho, tá? Vocês podem tudo que vocês quiserem. Vocês têm liberdade para fazer tudo, mas eu não aconselho. Aconselho não, eu não recomendo, né? Por quê? A gente teve uma aula falando só sobre o texto motivador, e eu falei isso. Qual é o objetivo do texto motivador?
é motivar você, é dar aquele ânimo, é como se assim, eu vou para academia, eu estou desanimada, eu vou e tomo um energético, e eu vou ficar mais empolgada, entusiasmada, ou eu vou ter uma amiga que vai estar me ligando, bora, a gente precisa, tá, hoje vai malhar glúten, enfim, aí nós vamos. A mesma coisa é o texto motivador. No texto motivador, você vai apenas se motivar, você vai pegar aquele texto, ele vai te dar um gás para você produzir. Tem várias redações nota 1000, onde os candidatos fizeram isso. Pegaram a parte do texto, ou fez o que você disse, parafrasear, o que é isso? Parafraseamento é você pegar uma ideia de um autor e você converter com as suas próprias palavras. Isso pode, vocês podem fazer isso. Agora, eu acho muito mais interessante, Clara entrou. Eu acho muito mais interessante, Eveline, que você já vai com seus próprios repertórios socioculturais. Por isso que quando eu falo para vocês que é importante vocês estarem praticando, porque vocês vão estar aí indo pela zona de conforto de vocês, aquilo que vocês mais gostam. Só que, em último caso, lá na hora do Enem, você está ansiosa, você está nervosa, né? Deu o famoso branco, que se você ficar fazendo um curso comigo durante 8 meses e se der branco, eu vou ficar muito triste, porque não vai ter motivo, porque você vai estar praticando, né? E redação é prática. Mas se lá na hora, em último caso, em última hipótese, você pode pegar uma partezinha do texto motivador e fazer o parafraseamento. Em último caso, mas eu aconselho sempre, gente, tenha autonomia naquilo que você quer produzir. O corretor, ele se liga muito. Ele observa aquilo que você colocou e ele vai falar, ó, ele vai pensar, né, a depender do corretor. Essa pessoa aqui, ela pegou uma parte e parafraseou. O corretor não é bobo, gente. O corretor é muito esperto. Certo? Acho que alguém falou mais alguma coisa aqui. Também tinha essa mesma dúvida, Larissa. Clara se desculpando pela milésima vez que ela chegou atrasada. Vou puxar a orelha de novo, mas está desculpada, viu, Clarinha? Não tem problema. Essa internet, esses provedores nossos, só Jesus. Certo? Então, parafraseamento dentro do texto motivador, você pegando, você pode. Só que a Pró Manuela, e eu quero, ainda bem que essa aula está sendo gravada, só que a Pró Manuela aconselha você a criar suas próprias áreas do conhecimento. Você já ir com esse pensamento, certo? Tranquilo, gente, até aqui? Tá claro? Sim ou não? Sim. Adalgisa. Pode usar citação indireta no desenvolvimento tranquilamente, Adalgisa. Tanto citação indireta quanto direta. A gente vai tirar uma aula também para falar sobre tipos de citações que vocês devem usar ou não, viu? Mas pode sim. Eu não vou falar agora porque eu acho muito complexo, mas vai tirar uma aula sim. Eu aconselho que você... eu prefiro as citações indiretas, porque corre o risco de você errar menos. A citação direta, um exemplo. Segundo Renato Russo, 2 pontos, abre aspas. É preciso amar as pessoas como se não houvesse um amanhã. Isso é uma citação direta, certo? Porque eu citei a fala de Renato Russo como ele colocou lá na canção. Mas se eu tiver 99,99% de certeza que você lembrou daquela citação, não coloque. Coloque uma citação indireta. Segundo Renato Russo, o mundo anda complicado e as pessoas andam se amando cada vez menos. Isso é uma citação indireta, né? É a mesma coisa quando você está discutindo com alguém e você não quer ser direto, você é chata ou você é feia. Você fala, você é bonitinha, tá bonitinha essa roupa em você, né? Isso dá uma indireta, é isso, né? A Dalgisa disse assim, que na faculdade a gente usava bastante, muito, principalmente em fichamento, né? Usa muito, resumos informativos, usa bastante, certo?
A área do conhecimento, como eu disse, em um dos desenvolvimentos, ou D1 ou D2, não é obrigatório. Para você ganhar ponto, gente, na competência 2, você tem que citar uma área do conhecimento, ok? Mas essa área do conhecimento tem que ter uma relação direta com o tema. Se você vai citar uma área do conhecimento só por citar, não coloque. Você vai prejudicar o seu texto. Tranquilo? Posso passar para a conclusão ou proposta de intervenção? A gente ainda tem um tema para discutir, né? Pode passar? Pode. Pode, né? Então, vamos lá. Peraí. Slide. Pronto, vamos lá para a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, não desmerecendo as outras partes do texto, talvez seja a parte mais importante. Proposta de intervenção é a parte mais importante. Quando vocês forem sempre lembrar desse nome, proposta de intervenção, você vai lembrar da palavra, você vai intervir, você vai fazer uma interferência no problema. Lembra que a gente já conversou que todo o tema do Enem, todo, de 2008 a 2020, todo o tema do Enem, ele é um tema problema. Se ele é um problema, ele tem que ter uma solução. Na proposta de intervenção, ela é um pouquinho mais complexa, porque a gente tem que obedecer uma estrutura onde normalmente a introdução e o D1 e o D2 não precisam tanto. E a proposta de intervenção, no Enem, a gente tem 5 competências, certo? Das 5 competências, a gente tem uma que é só proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela vale 200 pontos. Então, eu tenho que caprichar no final do texto. A galera capricha muito lá em cima, na introdução, e quando chega na conclusão já está cansado, já está, né, com taquicardia, já está suando, já quer entregar logo a prova e acaba não caprichando. Proposta de intervenção é muito importante. O que é, Manuela, que eu preciso saber para fazer uma boa proposta de intervenção? A primeira coisa que vocês têm que fazer, que vocês têm que memorizar, é que para fazer a proposta de intervenção, obrigatoriamente, você tem que lembrar da sua introdução, certo? A introdução, ela vai ser a base da sua proposta de intervenção. Por quê? Se eu coloquei lá na minha introdução um argumento, esse argumento, ele precisa de um agente na proposta de intervenção. O agente vai ser aquele sujeito que vai tentar solucionar o meu argumento. Então, eu vou só fazer um esquemazinho para vocês tentarem entender isso. Então, o meu A1, que é o meu argumento 1, ele depende do meu agente 1. Exemplo, eu coloquei lá na introdução que a família é um dos fatores que contribuem com a depressão. Então, se eu coloquei que a família é um argumento, na minha proposta de intervenção, eu tenho que colocar algo que vai solucionar esse problema da família. Pode ser a própria família, Manuela? Pode. Então, a própria família, já que ela é culpada, ela pode também solucionar o problema da depressão. Poderia ser assistência social? Poderia, porque a assistência social do município, ela trabalha diretamente com a família. Se eu disse que a escola, lá no meu argumento 2, eu disse que a escola acaba interferindo na depressão dos jovens, então eu posso colocar lá na minha proposta de intervenção o meu segundo agente, que é que vai tentar solucionar. Eu poderia colocar Ministério da Educação,
Poderia. Eu poderia colocar Secretaria Estadual de Educação ou Municipal? Poderia, né? Então, observa que sempre um agente vai estar ligado a um argumento. Sempre, certo? Então, capriche na hora de escolher o argumento, porque para você não ter dificuldade na hora de escolher o seu agente. Certo? Tranquilo, gente? Bora participar. Então, adianta, Manuela, adianta eu colocar somente o agente? A Secretaria do Estado precisa criar o quê? A ação. A ação, gente, ela é muito importante. A ação, ela é muito importante para que a gente compreenda como é que isso vai ser solucionado. Então, não adianta só eu falar, fulano vai ter que fazer isso. Não, eu preciso também mostrar que a ação, ela é importante. O que seria a ação? Quando você quiser encontrar a ação, procura sempre o quê? Então, a secretaria ou o MEC. O que é que o MEC vai fazer? O que é que ele vai fazer? O MEC vai criar palestras motivacionais em relação aos jovens. Ok, eu tenho o meu agente, que é o Ministério da Educação, eu tenho a minha ação, que é com o que vai ser feito, mas não basta, eu preciso também ter o como. Como é que isso vai ser feito? Como é, Manuela? Tem vários tipos de palestras, então poderia ser que tipo de palestra? Poderia ser palestras ou oficinas em que os jovens fossem ou sejam protagonistas das suas histórias, através de reuniões semanais com a família e por aí vai. Então, não adianta eu colocar que a família é importante se eu não falar o que a família tem que fazer e como a família tem que fazer. E, claro, por último, o objetivo. Por que que a família tem que fazer alguma coisa? Qual é o objetivo? Todo problema tem uma solução. A depressão é um problema. Mas qual seria o objetivo? Acabar com a depressão? A gente não pode falar esse tipo de coisa na redação dissertativa, né? É muito presunçoso, é muito achismo, você está se achando demais, né? Para não falar um palavrão aqui, você está sendo muito F demais. Mas o que é que acontece? Você tem que mostrar que pode amenizar, reduzir, diminuir os índices de depressão. Esse é o objetivo de colocar a família, de colocar o Ministério da Educação interferindo nesse problema grave que é a depressão. Então, memorizem. Uma boa proposta de intervenção, ela tem que ter todos os elementos. Agente, que é quem vai solucionar ou tentar, a ação, que é o que vai ser feito, o meio, que é como vai ser feito, a finalidade, que é o objetivo, para que vai ser feito aquilo, que não é para fazer por fazer, e tem ainda uma outra coisinha que muitas pessoas deixam de tirar, por exemplo, a 200 pontos e tiram apenas 160 pontos. A galera, muita gente, tira 160 pontos, perde 40 pontos, porque esqueceu de colocar isso aqui, ó. Muita gente não dá importância. Detalhamento. O que é detalhamento? É como se eu fosse falar assim. Todo mundo conhece Xuxa, né? Xuxa, apresentadora. Sim ou não? Sim. Se eu disser assim, por exemplo, Xuxa, rainha dos baixinhos, facilita vocês lembrar quem é Xuxa? Não Xuxa de cabelo, Xuxa apresentadora. Facilita? Sim. Se eu disser Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, facilita vocês entender qual é o Rio de Janeiro? Sim.
né? Então, o detalhamento, ele é isso. É você detalhar. É você colocar um detalhezinho a mais para que a sua proposta fica 100%. Exemplo, se eu disser o tema é tecnologia, e se eu disser a questão da mídia, eu vou citar a mídia como se fosse um agente. A mídia vai tentar solucionar o problema das tecnologias, das fake news, por exemplo. Então, se eu colocar a mídia, eu posso sim colocar a mídia com um detalhamento. Então, se eu disser, por exemplo, a mídia, grande influenciadora ideológica, deve fazer isso, isso e isso. O detalhamento, ele vai aparecer exatamente nesse detalhe aqui, ó, que muita gente não percebe ou se atenta. Então, a mídia, nós temos aqui um travessão que é usado para explicar o que é a mídia. Então, a mídia, ela vai ser aí o agente, e eu fiz o quê? Eu peguei e coloquei um travessão aqui no meio, que é esse travessãozinho aqui, para explicar o que viria a ser a mídia. A mídia, ela é uma grande influenciadora ideológica. Isso aqui se chama detalhamento. Ah, Manuela, eu sou obrigada a colocar detalhamento, e se eu não quiser colocar? Conta em risco, né? Conta própria, você vai colocar ou não. Mas eu estou falando que o detalhamento, ele faz parte da competência número 5. Na cartilha do participante do Enem, ele exige o detalhamento. Então, vocês têm que aprender a começar a produzir a proposta de intervenção colocando um detalhamento, certo? E por que eu coloquei aqui esse travessãozinho aqui? Não é hífen, viu, gente? Por favor. É travessão mesmo. Esse travessão ele tem que estar no início do detalhamento e no final, viu? Sempre. Início e final de detalhamento, você pode estar colocando esse travessão. Tranquilo? Deu para entender até aqui? Sim. Ó, gente, a proposta de intervenção ela é um pouquinho mais complexa, certo? Se vocês tiverem dúvidas, é bom que vocês vão tirando agora, porque na próxima aula eu vou trazer um texto de uma ex-aluna do curso para a gente analisar, talvez vai ficar mais claro. Mas é importante que vocês compreendam cada um desses elementos. São 5 elementos. Se você não entender um, a sua proposta ela já desanda, certo? É igual quando você faz um bolo, você vai montar um bolo. Se você coloca um bolo torto, o bolo vai desabar quando você botar o recheio, né? É a mesma coisa. É só isso, Manuela, para minha redação, para minha proposta de intervenção ser 200 pontos, desculpem, eu tenho ainda a cereja do bolo, certo? Isso aqui eu só falo para quem faz o curso comigo. A cereja do bolo é o seguinte, lembra que eu sugeri lá na introdução você começar o seu texto colocando uma área do conhecimento, qualquer área que você mais goste, lembra? Então, eu poderia dizer assim, o tema é solidariedade. Aí eu vou dizer lá no início do meu texto. Segundo Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Eu comecei o meu texto com essa frase. Uma frase bonita, impactante, que vai chamar a atenção do corretor. Ok. Lá no final do texto, na última linha e meia, eu sugiro que os meus alunos façam o seguinte: pega aquela ideia lá de cima e fecha a redação como se fosse respondendo ela. Então, lá no final do texto, eu poderia dizer o seguinte: nesse sentido, a sociedade ficaria ou tornaria mais empática conforme o pensamento de Renato Russo.
Então, a cereja do bolo é justamente esse momento que a gente vai estar voltando lá no início da introdução. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar fazendo o que nós vamos chamar de fechar o ciclo. A redação, ela é um ciclo. É um ciclo, né? A gente tem aqui a introdução, lá no iniciozinho, e aqui a gente tem a conclusão. Observa que ele tem que fechar. A redação, ela tem que fechar. Se você deixar qualquer brechinha, o corretor ele vai ter dificuldade em te atribuir a nota 1000, que é o que vocês querem. Alguma pergunta, alguma dúvida? Parte estrutural já foi. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tá tudo claro? Que bom. Eu quero ver nos textos de vocês. Viu? Acho que alguém perguntou alguma coisa aqui no bate-papo. Vamos ver. Tudo claro, Pro. Ah, que maravilha. Estou no paraíso com vocês, viu? Ninguém tem dúvida, vamos adiante. Certo? Agora, nós vamos para a nossa proposta de redação. Mona Lisa. Manu, repete, por favor, a minha internet caiu. O que você quer que eu repita exatamente, Mona Lisa? Eu falei tanta coisa, aí tu tem que me falar o que é que tu quer. Qual é a parte que você quer que eu repita? Vai pensando aí que, por enquanto, eu vou trocar aqui o slide. Mona Lisa, estou esperando. O que é que você quer que eu diga? Ah, a cereja do bolo. A cereja do bolo, Mona Lisa, é o seguinte. Você vai começar o seu texto normalmente com uma área do conhecimento, né? E você vai terminar o seu texto fazendo uma relação direta com a área do conhecimento. Aí eu dei um exemplo, o exemplo que eu dei foi o seguinte: se você começar com a frase de Renato Russo, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse um amanhã. Se você começar com a frase de Renato Russo, aí você tem que fazer lá no finalzinho, a cereja do bolo, você vai pegar uma frase, você vai criar uma frase fazendo uma relação com a música de Renato Russo. É como se você fosse fechar o ciclo, né? A redação, ela é circular, certo? A relação, ela tem que fechar, ela vai começar, ela vai deixar uma abertura, ela vai ter que finalizar. Então, lá no finalzinho, na última linha ou última linha e meia, você poderia dizer o seguinte: nesse sentido, ou dessa maneira, dessa forma, a sociedade passará a ser mais empática, como Renato Russo propôs na sua canção. Que canção é essa, Manuela? Eu não preciso falar, porque vai estar lá em cima. O corretor ele já vai fazer essa ponte, essa relação direta. Por isso que eu aconselho sempre, gente, sempre, sempre. Desapegue um pouco daquela ideia de que a sociedade brasileira contemporânea, a sociedade odierna, palavra bonita, né? Odierna, que quer dizer atual, contemporâneo. Desapegue um pouco dessas frasezinhas prontas, sabe? Essas frases que a gente chama de frases prontas. Pegam frases que vocês começam com a área do conhecimento, porque vocês vão ter mais facilidade em desenvolver o texto. Pode ter certeza disso. Mona Lisa, entendeu, né, Mona Lisa? Dispõe. Tiraram cópia daquela folhinha que eu pedi para que vocês tirassem. Algumas pessoas vieram pegar aqui em casa a folha, e outras pessoas eu pedi que xerocasse, porque eu acho que fica melhor.
Mas quem não tem xerocado e quem não está com a folha em mãos, eu postei hoje, eu acho, que foi ontem, lá no Zap de vocês. Então, vocês podem ir acompanhando por lá, ou peguem um caderno e vai fazendo as anotações. Aí, quando vocês xerocarem, ou quando vocês adquirirem a folha, aí vocês vão rabiscar. Que eu gosto de rabiscar bastante, viu, gente? É porque não dá para vocês verem que a qualidade da câmera é péssima. Mas observa que o meu, depois eu vou mandar foto para vocês, está todo rabiscado. Pergunta. E eu quero que vocês abram o áudio, não me deixar falando sozinha não, por favor. Quando vocês vão fazer um Enem, ou qualquer redação... O Alisson disse que vai tentar entrar. Ou qualquer redação, certo? Vocês têm mania de ler os textos motivadores? Vocês leem os textos motivadores na sequência? Normalmente aparece de 1 a 4, né? Textos motivadores. Então, você lê o texto motivador 1, texto 2, texto 3, texto 4, tranquilamente, ou não? Como é que vocês leem? Eu leio. Na sequência. Lê na sequência, Érica? Foi a Érica que falou? Larissa. Adalgisa, hoje eu li. Você leu na sequência, né? Acho que Yasmin também disse que lê na sequência. Todo mundo lê na sequência. Que maravilha isso. Então, ninguém sofre de crise de ansiedade, né? Ninguém pula etapas, ninguém pula texto. Se vocês verem um texto não verbal, uma tirinha, um desenho, vocês não pulam para o desenho não, né? Vocês seguem a sequência certinha. Ótimo. Vamos lá. Se vocês fossem ler esse texto que eu passei aqui agora para vocês, que eu coloquei em slide, é o mesmo texto que está na folha de vocês, certo? Vocês começariam de cima para baixo ou de baixo para cima a ler o texto? De cima para baixo ou de baixo para cima? De cima para baixo. Foi unanimidade aí, né? De cima para baixo. Ontem eu estava numa aula online também, e aí uma aluna usou uma palavrinha que eu vou usar para vocês, viu? Ela disse que ela começa do negocinho de baixo. O negocinho de baixo, aí vai subindo, subindo até o início, certo? O que seria esse negocinho de baixo? Vocês vão tentar entender agora. Eu aconselho vocês, a partir de hoje, vocês vão mudar a forma de leitura. Tá doida, Manuela? Como é que a gente vai começar a ler um texto de baixo para cima? Que loucura, né? Não. É o correto. Loucura é a gente ler de cima para baixo. Por quê? Todo o texto do Enem e os textos que eu vou passar para vocês tem o que nós chamamos de, anotem no caderninho de vocês, certo? Referência bibliográfica. A Dalgisa, que já está fazendo faculdade, eu acho que a Dalgisa vai entender essa palavrinha. Acho que você já ouviu muito, né, Dalgisa? Referência bibliográfica, bibliografia, né? E a galera também do ensino médio, eu acho que vocês também escutam muito os professores falarem isso, né? Vejam, hoje eu li de cima para baixo. Ah, que maravilha. A faculdade muda as pessoas, né? Isso é ótimo. Então, o que é que acontece? Vamos fazer a leitura de baixo para cima, por quê? Aqui na referência bibliográfica, que é essa partezinha que normalmente ela é itálica ou negrita, ela é destacada, porque aqui a gente vai ter algumas informações que são importantes para aquela galera que tem muita dificuldade em produzir os argumentos, o A1 e o A2. Se vocês lerem de baixo para cima, vocês vão observar que vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Vamos lá. Desinformação e democracia. Aqui nós vamos ter duas palavras que vocês vão tentar entender essas palavrinhas. O que viria a ser desinformação? É o título da obra. O que viria a ser desinformação?